Ok, Começar com os livros do céu. ok. Já estou aqui com a minha Bíblia online virtual, para poder fazer as pesquisas que você pediu. Certo. Vou precisar de um leitor para me ajudar aí hoje, porque não deu tempo de eu colocar os textos na tela. Vocês estão me enxergando? Eu estou achando tão escuro. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom, então. Então, pastora, quando quiser começar, você inicia aí, né? Tá, já. Que horas são? Já cota no horário já? São 17. 5 horas, certinho. Ok. É que você ainda não tem todos os participantes aí. Eu não sei se você quer esperar ou a gente começa. A gente tem um total de Acho 8. que sabe que eles estão em casa, eles não pegaram o ônibus, não pegaram o Uber. Eles sabem que é 5 horas a hora, então vamos orar. Tá bom. Querido Pai, nós queremos te louvar essa tarde, te bendizer, exaltar o teu nome e nos render diante do teu senhorio, da tua majestade santa. Obrigada, Senhor, pelo entendimento e pelo conhecimento, pelo discernimento, pela revelação fresquinha. Que o Senhor nos ajude a aplicar no nosso dia prático todo o bom conhecimento que o Senhor tem nos trazido. Que essa palavra, Senhor, seja de fato importante para nós nesse novo tempo, que nós sabemos que está vivendo. Abençoa a tua serva, abençoa, Senhor, a sua igreja, que ela colha muito no reino, pois tem semeado no reino. Nós te agradecemos por ela, pedimos a tua direção em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já, vamos lá. Amém. Gente, então deixa eu compartilhar com vocês sobre os livros no céu. Primeiro, deixa eu dizer que alguns deles eu observei quando eu estava estudando para fazer o livro do Apocalipse, né? E eu já tinha essa visão, mas um ou dois eu ouvi de outros pastores, então eu formei esse consenso. Na verdade, são 6, sendo que um deles é plural, então pode ter 7, 8, 10, 300 milhões, eu não sei, tá? No total. Mas, então, eu queria falar pelo menos desses 6 livros que a gente vê na Bíblia, em outros textos também, não só no Apocalipse. E aí eu pedi à pastora que lesse os textos, os versículos para mim hoje, né? Para a gente ter uma certa interação. Então, o primeiro livro é o livro dos vivos, tá? Então, são esses 2 textos aí que nós vamos ler, Salmo 69, 28 e o Salmo 139, 16. Até alguém pode te ajudar aí, se você tiver. O Mateus está por aí, ele pode ler um, né? Eu nunca vejo a carinha dele, ele está sempre escondidinho aí, né? Então. Ele fica na mesma sala que eu. 69, 28, é isso? 69, 28, Salmo. Dê para nós. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos como os justos. Ok. Qual é o outro? Pode ler o outro? Salmo 139, 16. Tá. 139. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas estas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Certo. A tradução que eu tenho, que eu considero que é melhor para o Salmo 69, 28, é que é o livro dos vivos. Eles não foram contados no livro dos vivos, nem registrado no livro dos justos, que daí seria o livro da vida. Então, esse texto, na verdade, está falando de um livro dos vivos, que o Salmo 139 explica, onde estão registrados todos os que vivem e todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das vidas das pessoas, né? E o destino de cada pessoa. Inclusive, os rabinos em Israel, nas sinagogas, quando eles ensinam esse texto do Salmo 139, eles
eles ensinam dessa maneira, né? É assim que o israelita, que o hebreu, o judeu entende e interpreta na sua língua também esse livro. Então, especialmente Salmo 139, há outros versículos também, eu só coloquei alguns. Eles se referem ao fato de que nós, os que estão vivos, né? Seus dias estão registrados e, para mim, isso me dá uma alegria muito grande, porque significa que o Senhor tem um plano, né? Para todos nós. A Bíblia também diz que Ele vai completar até o dia de Cristo aquilo que Ele tem para nós, né? Está lá em Filipenses 1:6. Então, esse é o primeiro. O segundo é o livro da vida, né? Se você puder ler Filipenses 4:3, também há outros textos, há também no livro do Apocalipse, textos falando a respeito. Filipenses 4:3. 3. Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Tá, essa é apenas uma menção, mas tem várias menções na Bíblia, e no Apocalipse também, se referindo a um registro dos salvos. Inclusive, lá em Apocalipse 20, quando chega aquele grande trono branco, né, que é o julgamento final de Deus, a Bíblia diz: os que não forem achados no livro da vida, registrados no livro da vida, não vão ser salvos. Então, esse é o registro dos salvos. Muita gente confunde este livro com os 7 rolos que Jesus vai abrir, né? Ainda lá no período da tribulação. Então, não é. O registro dos salvos é aqueles que confessaram a Cristo quando eles são convertidos, né? Quando eles se convertem. Então, aí os nomes já são escritos nesse livro, tá? A gente não sabe se a palavra livro aqui é uma forma apenas de revelar para nós que Deus registrou. No hebraico, normalmente é usado, quando é um texto no hebraico, não é usado livro, é usado registro. Tá? E no Novo Testamento é mais usado rolo, porque era assim que era possível escrever um livro naquele tempo, tá? Mas, sem dúvida, este livro existe. E felizes aqueles que têm os seus nomes escritos aí. Amém. Amém? O terceiro é o livro das lágrimas. Poderia ler Salmo 56:8? Tá. Salmo 56. 8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então, essa também é uma das referências, creio que é Davi, né, que escreveu esse salmo. A gente sabe que Davi passou um tempo de grande lamentação, de muito sofrimento, né? E é claro que ele chorou. Homem também chora, né, gente? Aí, vocês concordam? De vez em quando também choram, né? Então, ele está dizendo aí que o Senhor registrou as suas lágrimas, né? E os seus sofrimentos, as suas dores neste livro. Então, a maioria dos estudiosos creem que existe um livro só para contar o nosso sofrimento. E os rabinos, eles ensinam que até mesmo o número de lágrimas permitido a cada ser humano está escrito lá. Quer dizer, que ninguém vai sofrer mais do que Deus vai dar as forças, né? Amém. Ele diz também que ele dá as forças para a gente passar pela provação, pela tentação, né? Amém. Então, esse versículo, para mim, ele me dá muito consolo, né?
consolo quando eu perdi minha mãe, consolo quando eu sofri alguma ofensa grande, algo que me machucou muito. Eu sabia que tinha um tempo que aquelas lágrimas iam parar, mas também que Deus registrou tudo, né? E que se forem lágrimas de justiça, cabe ao Senhor, que é os retos juízes, julgar, né? Sim. Então, esse seria o livro número 3. O livro número 4 são os livros das obras. Esse que eu falei que está no plural. Lá em Apocalipse 20, 12, se você puder abrir lá também, este livro, ou estes livros, serão abertos no juízo final, né? Sim. Pelo menos tem essa menção em Apocalipse 20, 12. Mas eu creio também que serão abertos lá no tribunal de Cristo para a igreja. Sim. Porque as nossas obras estão sendo registradas. Então diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá? Então, isso quer dizer que Deus está computando. Se ele tem um computador e não é um livro exatamente, eu não sei como é que é, porque se o homem tem uma coisa tão avançada, né? Isso. Mas foi assim que o profeta viu, né? Na visão que Deus permitiu que ele tivesse. O livro número 5 é o livro com os 7 selos de Apocalipse, é aquele livro que é aberto, né? Eu não pus a referência aí, né? Deve ser Apocalipse 7, se eu não me engano, 6. Bom, na verdade, a referência começa no capítulo 5 de Apocalipse, quando ele tem aquela visão e começa a chorar porque ele não encontra ninguém no céu. Sim. A revelação dele ainda não está clara, né? Está lá no versículo 1 de 5, versículos 1 e 2. E depois foi encontrado que Jesus era digno, ele havia vencido para abrir aquele livro. Pode ler os versículos 1 e 2? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, os seus selos? Certo. Então, este livro é esse livro que eu já falei para vocês, né? Que tem os 7 selos, ele é um pergaminho, ele é um rolo. João viu aqueles 7 selos, o Senhor Jesus abre cada um deles, né? Quando ele abre o 7º selo, então o livro todo se desenrola. Então a Bíblia diz que há juízos e ais fora e dentro do livro. Então esse livro será aberto nos últimos dias por Jesus Cristo, né? Ali na época da tribulação. Ele determina o que vai acontecer na tribulação e vai liberar todos os juízos sobre a terra. Isis, eu tenho essa situação do anjo perguntando, eu sei que é uma linguagem, né, que ele pergunta e ele mesmo responde, né, na linguagem da maneira como o livro foi escrito. Mas quando ele quem é digno, ele está se referindo ao homem que caiu, que pecou, que tinha perdido a autoridade, não é isso? Eu creio que ele está se referindo, eu creio que ele está, porque esse é um momento muito esperado no céu, tá? É o momento da justiça de Deus começar a ser praticada de uma forma assim global, né, na Terra, já limpando o caminho para o reino de Cristo. Porque no final do último juízo, que é o 21º juízo, o Senhor Jesus já está se preparando conosco para sair do céu, naquela parada que eu falei para vocês, naquela procissão com os exércitos do céu. Falei para vocês semana passada, né? Então, na verdade, esse anjo está proclamando. É como um cântico. Quem é digno?
E ele já vai responder quem é. Mas o João ainda está sem a revelação nesse momento, e é ele que pensa, ninguém no céu foi encontrado. Mas daí vem o ancião e diz, não chores, o leão da tribo de Judá. Versículo 5. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E nisto é que ele viu o cordeiro no meio do trono. Ele não tinha visto, ele não tinha entendido ainda. Né? Então, ele estava se referindo a Cristo. Que tinha sido homem, mas agora ele tinha dado a sua vida como cordeiro, né? E agora ele era digno. Ninguém mais era digno. Só ele. Aleluia. Amém? Isso é lindo. Lindo. Aí o livro número 6 é o livro de memórias, ou o livro das lembranças. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que no hebraico, o livro, especialmente nesse texto, mas também em outros, a palavra é sefer, ou sefer, quem sabe? Um dos dois. E zikaron é uma palavra só, desculpe, eu pulei aqui, que quer dizer memória, tá? Então, é um registro de lembranças, um registro de memórias, né? Então, o texto que nós vamos ler, que está em Malaquias 3:16, na verdade, eu acho que é até 17. Vamos por aqui. Vai explicar alguma coisa aí, eu já vou explicar para vocês. Você pode ler? Malaquias 3, 16 a 17. Malaquias 3, do 16 ao 17. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém. Então, veja, aí está como registro, né? Você leu? Memorial registrado, memorial. Escrito. Escrito, então, é isso mesmo, são esses registros. Deus deve ter uma equipe incrível de anjos no céu registrando, né? Então, tudo o que está aí para nós, estou corrigindo aqui, é registrado sobre nós. Agora, talvez se pergunte, mas Deus se esquece, então, de coisas? Porque ele precisa de alguém estar lembrando? Sim. Não, essa é uma pergunta que muita gente tem feito, muitas vezes. Deus não se esquece. Lembrar significa que chegou o tempo estabelecido para abençoar. Uau! Então, quando diz assim, o Senhor se lembrou de Raquel e a fez fecunda. O Senhor se lembrou de Sara, ou de Abraão, ou de Davi, ou da Rutiane, da Luciana, do Jacob. O Senhor se lembrou da Isis, entendeu? Da Delma. Tá, estou vendo aí alguns nomes, né, que estão aí dos participantes. Então, ele se lembrou de nós, porque chegou o tempo. Então, é um livro de memória, talvez mais para relacionar as promessas e as profecias que terão que ser cumpridas. Sim. Deus não vai deixar nenhuma sem cumprimento. Aleluia. Se ele falou, ele vai cumprir. Aleluia. Amém? Então, a pergunta pode vir de quem Deus se lembra. E o texto diz aí, dos que temem ao Senhor e Sim. dos que se lembram do seu nome. Amém? Então, Amém. os que temem ao Senhor. A gente precisa tomar bem cuidado quando lê a Bíblia, né? Sim. Não é todo mundo, não, hein? Os que temem ao Senhor e os que se lembram do seu nome. É como se a gente lembrar dele trouxesse
um lembrar da parte dele. Sim. Entendeu? Quando nós nos lembramos dele, ele se lembra de nós. Oh, glória. Isso aí é fantástico. Lindo. Né? Então, essas 3 perguntas que vêm: de quem Deus vai se lembrar, do que e por quê, né? Então, eu vou falar rapidinho disso. Por exemplo, na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis que lembrou-se de Deus de Noé e dos animais da arca. Não é que Deus esqueceu Noé. Ai, meu Deus do céu, tem alguém lá na arca. Aqueles bicharada toda. Não. Era a hora. Deus sabia, já estava secando a terra e tal. Depois, lembrou-se de Raquel e a fez fecunda, como eu falei há pouco. Lembrou-se do povo e da aliança com Abraão, lá em Êxodo. Lembrou-se de Ana, né? Lembra que ela foi lá orar no templo e o Eli falou para ela: pode voltar para casa que o Senhor te concedeu? Sim. Então, na hora certa, lembrou-se, quer dizer, o Senhor cumpriu, chegou a hora de cumprir. Amém? Isso quer dizer que a gente pode esperar pelas nossas promessas. Oh, glória. Eu gosto muito de Atos 10:4. Você podia ler para nós também esse versículo? Atos 10:4. Fala do Cornélio, lembram dele? Lembro. Aquele gentil. Sim. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não é lindo isso? Lindo. Eu falei sobre esse versículo ontem aqui na reunião de oração que a gente faz na sexta-feira. É incrível que esse homem era um gentil. Sim. Ele não era um cristão ainda. Uhum. Mas Deus enviou um anjo como resposta às orações dele, porque Deus se lembrou de atender as orações dele, nesse sentido que nós estamos estudando, né? Deus viu que era a hora, trouxe Pedro ali para perto, deu uma visão para Pedro, né? Sobre aqueles animais imundos, liberando Pedro para vir pregar o evangelho para ele. Mas também 2 coisas aqui chamam a atenção: que o Senhor se lembra das nossas boas ações, das nossas obras que nós fazemos para o pobre, para o necessitado, as esmolas, para o nosso próximo, né? E das nossas orações. Veja como oração é importante. Até mesmo para um gentil, o Senhor Deus respondeu com uma precisão impressionante. Tá? Então, o Senhor se lembra, ele se lembra de tudo que a gente tem feito, ele se lembra daquele tempo que você está orando sozinha lá no teu quarto, ninguém te vê, sozinho, né? Aquele momento que você parou lá com o teu carro, que você foi e ajudou alguém com necessidade, o que essa igreja está fazendo pelos pobres lá em Maracanã, aqueles que têm ido para lá, têm gasto tempo lá, têm ficado lá, não é? Dormido por lá, deixado a sua casa, fazendo todo esse esforço, né? Aqueles que têm saído para o campo missionário, que têm dedicado sua vida ao Senhor, porque ninguém sabe, mas só missionário, né? Sabe todas as barreiras que a gente tem que enfrentar, né? Verdade. Mas Deus vê, Deus se lembra. Oh, glória. E o Senhor vai se lembrar de tudo isso, nada foi perdido. Aleluia, meu Deus, obrigado. Vai se lembrar naquele dia lá, quando a gente estiver diante do tribunal de Cristo para receber as recompensas, os galardões, os dons sobre os quais eu vou falar hoje. Ele vai se lembrar, vai estar escrito lá no livro de memórias. Entendeu? Deixa eu compartilhar uma coisa bem pessoal aqui. Eu tive um tempo na minha vida lá no Brasil, aí no Brasil, antes de eu vir para cá, eu sofri muito, sabe? Eu fui traída de uma forma
impensável no ministério, uma coisa assim inacreditável. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, foi um roubo na minha vida muito grande. E eu tinha uma escola chamada Servo das Nações, eu tinha mais de 200 alunos. Bom, eu não vou contar todos os detalhes, mas eu queria que você soubesse que quando eu deixei o Brasil, que eu vim para cá, eu lembro que eu costumava pensar, puxa, tudo aquilo que eu fiz lá foi inútil, né? Foi jogado fora. Não ficou. A escola não existe mais. Nada ficou. Eu não deixei nada para o Senhor que ficou. Que pensamento errado. Sim. Até que o Senhor me corrigiu. Porque se a gente é fiel nas poucas coisas, mesmo se alguma coisa não vingou, como dizem, às vezes não dá certo porque é o diabo que entra, mas a nossa recompensa está garantida. O Senhor vê tudo o que fazemos. Amém. Para o nosso bem, nós vamos colher. Elas são sementes, tá? Amém. Então, lá em Lucas 23, 42, é aquele texto quando os ladrões estão ali na cruz, junto com Jesus, né, ao lado dele, e um deles diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E ele respondeu, como? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu creio que ali o Senhor deu essa resposta, né? Dizendo que quando confessamos a Jesus como Salvador, o Senhor vai se lembrar de nós. Ele se lembra do dia que nós aceitamos Jesus. Talvez a gente nem lembre direito, né? Já faz tempo, alguma coisa assim, mas ele se lembra do nosso testemunho, quando testemunhamos, quando falamos do seu nome, quando levamos alguém a Cristo. É isso que o texto dele diz. Os que se lembram do meu nome, está registrado. Então, o evangelismo é uma coisa muito linda, o pastoreio também, porque nós estamos cuidando das ovelhas do Senhor. Tudo isso está registrado. Não é lindo? Lindo demais. Às vezes, como líderes, não é, gente? A gente fica assim um pouco, puxa, eu não avisei que tinha reunião de oração? Onde está esse povo? Né? Ou, não sei, uma pessoa da liderança cai feio, a gente fala, meu Deus do céu! Né? Como líder, como pastores, a gente fica um pouco, né, assim, até meio desconsolado, meio desanimado. Dura só 1 ou 2 dias, mas a gente fica. Mas o Senhor se lembrará de tudo. Se lembrará do nosso perdão a eles, da nossa tentativa de reconciliar, do nosso testemunho, do nosso cuidado de não deixar aquela ovelha se perder. Tudo isso está registrado. Glória a Deus. No livro. Amém? Pois por que ele se lembra? Para poupá-los do dia do juízo, da tribulação. Eles serão um particular tesouro para mim, diz o Senhor, naquele dia. Glória. Né? Que dia? Malaquias 4, veja aí mesmo onde você abriu, está o mesmo contexto. O versículo 1, pode ler para nós? Sim. Versículo 1, qual Capítulo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, não, mas que... É Malaquias. Tá, Malaquias, eu estou falando de Malaquias, desculpe. Malaquias, vamos lá para o velho. 4:1. 4:1, ok. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Exato. Então, veja, nos versículos do capítulo 3, ele diz que o Senhor vai se lembrar de poupar desse dia terrível do Senhor,
Como um tesouro, né? Vai guardá-los. Como um tesouro particular. Essa é uma outra base bíblica para nós compreendermos que o Senhor aqui está falando do dia da tribulação, não está falando do juízo final, como algumas pessoas às vezes pensam. Mas é um dia que vai abrasar os perversos, vai haver fogo mesmo. Então, o dia do Senhor, quando lido pelos judeus no Antigo Testamento, era esse período da tribulação. Eles nem sabiam ainda de Jesus Cristo, eles não criam, nem creram quando ele apareceu que era ele. Então, para eles, especialmente, né, os judeus, esse seria o tempo da tribulação, como diz lá em Jeremias, o dia da angústia de Jacó. Sim. É a tribulação. Então, o Senhor está dizendo que ele se lembrará de nós. Quer dizer, ele vai nos retirar, ele vai nos guardar dessa hora que vai vir sobre o mundo. O que também Apocalipse 13, 10 diz, né, se você puder abrir, que concorda aí com esse texto de Malaquias. 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É essa? Apocalipse 3:10. 3, eu estou lendo 13. 3:10. Tá aí na tela, desculpe. Será que eu falei 13? Não, tá. Falou. Falei, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ok. Então, veja, deixa eu falar uma coisa interessante que está aí nesse versículo. Está dizendo que nós seremos guardados da hora e não na hora. Ah, sim. Tá? Isso é bem importante. E a palavra que está aí no grego é ektu, quer dizer, tirar para fora. Então, essa tradução, para ela ficar melhor, seria: nós seremos tirados para fora, arrancados. Sim. Na hora da provação que vai vir sobre o mundo. Tá? Então, os que guardam a sua palavra, veja só. Não são todos, hein, gente? Nós precisamos tomar muito cuidado. Quando a gente fala a igreja não vai passar pela tribulação, precisamos entender que é a igreja fiel, é a igreja do Senhor. Aquelas 5 virgens lá. Sim. Né? Muita gente talvez vai ficar aí da igreja. Sim. Geral. Entendeu? Porque não estão levando a sério a vida com Deus. E talvez alguns que não são nem salvos. Não é só porque estão na igreja. Tem que ser igreja. Né? Então, o Senhor vai nos guardar. E a última coisa que eu queria falar sobre isso é que nós somos bem-aventurados. Amém? Amém. Olha só. Estamos no livro dos vivos, número 1. Todo mundo está vivo aí? Amém. Estamos no livro da vida, número 2. Seu nome já está lá, né, gente? Amém? No livro das lágrimas foram registradas todas as nossas lágrimas. Aleluia. Número 3. Todas as nossas obras feitas em Deus estão registradas para galardão nos livros das obras. Livro 4. E nós vamos participar do momento da abertura do livro dos 7 selos do céu, porque nós vamos estar lá. Porque a abertura dos selos começa já o início da tribulação. O primeiro selo sendo a liberação do anticristo. E nossas promessas estão registradas no livro das memórias para serem cumpridas na hora certa de Deus, livro número 6. Uhul! Uhul! Esse Jesus não merece um aplauso? Nada passa. É fogo, é fogo! Glória a Deus. Meu Deus! Que lindo!
Maravilhoso. Jaque, suas promessas estão todas registradas lá, hein? Ai, meu Deus. Rosemary, as suas também. Pastor Fernando, com a sua esposa e sua família. Olha, as nossas promessas Glória a Deus. aí vão ser cumpridas, gente. Não seremos arrancados da terra antes de vermos as promessas de Deus, não. Porque ele não sofre de amnésia, nem tem problema de demência, nada disso. O Senhor se lembra muito bem de nós. Ele fala, né? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, ainda que ela se esqueça. Eu nunca me esquecerei de ti. Amém. Exato. Aí. Outro texto que fala sobre isso. E nos Salmos também, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, todavia, nunca te abandonarei, né? Nunca te esquecerei. São vários. Exato. Amo. Tem muitos versículos. Eu quis só mencionar alguns para vocês aí serem abençoados. Então, espero que isso tenha abençoado a sua vida. Não sei se alguém tem mais um comentário ou uma pergunta para a gente passar lá para o próximo assunto, né? Nós vamos passar para o próximo assunto, pastora, hoje? Podemos passar. Vamos, tá. Então, tá bom. Tem alguma pergunta, algum comentário? Um comentário. Ficou claro? Oi. Na verdade, é só eu tive compartilhar, eu tive um sonho há muitos anos, muito, não lembro quando. E esse sonho, mas eu via muitos livros, eles tinham capas marrons, mas aí eu achava, ele era muito estranho o homem que estava com esses livros. E aí eu perguntei, porque não era um homem comum e nem era um homenzinho de paz. E aí eu perguntava para esse homem, que pais são, por que você está com esses livros? O que são esses livros? Porque são muitos. E ele pegava um livro e dizia, esse livro é de cada pessoa da Terra. E eu anoto tudo que essas pessoas fazem. Eu disse, mas por que você anota? Ele disse, porque eu vou como é que ele disse? Eu vou fechar conta, eu vou solicitar. Tipo assim, vai chegar um dia em que eu vou querer solicitar essas pessoas por tudo que estão nesses livros. E a senhora explicando, né, sobre isso, e eu tinha convicção que eram livros mesmo que o inimigo escrevia, que ele tinha isso. Eu achei super estranho, mas ao mesmo tempo entendendo que ele estava ali para acusar, né? E aí o inimigo também deve ter os seus livros, porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Então, nesse seu sonho, eu não sei, pode também ser uma revelação de juízo, né? Assim, não para você, mas do futuro. Né? Era de todo mundo, ele tinha muitos. Cada pessoa ele tinha um livro. Interessante. Cristãos. É interessante. Era de todos mundo. Para todas as pessoas eu tenho um livro. E eu vou usar esses livros. E você acha, depois desse estudo, que da onde veio essa revelação? Eu acredito mesmo, até quando eu comecei a orar, que assim como o Senhor, ele anota todas as coisas, como a gente viu aqui em cada livro, eu não sei se ele tem exatamente os mesmos, mas ele também não esquece o que nós fazemos. Porque ele quem? O inimigo. Ele é o acusador. Então, eu imagino que o Senhor daqui vai lembrar, ele escreveu. E na hora que o inimigo chegar, por exemplo, com um livro de um cristão no juízo, o Senhor diz, não, isso aí não. Esse aí já foi pago. Então, ele não vai poder requerer nada. Mas ele vai tentar, porque ele é aquele que vai tentar, de todo custo, ter os deles, né? Eu não sei, bom, a Bíblia diz lá em Colossenses 2, de 13 a 15, que o Senhor rasgou o escrito de dívida e era contra nós quando ele morreu na cruz e ele expôs o inimigo e se desfez. Então, se o diabo tem ou não, porque a Bíblia não diz, nós não podemos dizer, né? Foi um sonho. Mas o que a Bíblia diz é que tinha um escrito de dívida e que ele já foi rasgado. Então, para aqueles que são do Senhor, esse escrito já não tem mais nenhum poder, né? O Senhor já
Amém. Já rasgou, e também a Bíblia diz que o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Amém? Amém. Mas eu queria, assim, só esclarecer que nós somos bem-aventurados, vale a pena servir ao Senhor, né? Amém. Tudo que a gente faz para Ele está sendo guardado, está sendo registrado, e no momento exato, ou da recompensa, ou do cumprimento das promessas, Ele vai fazer. Amém. Amém? Amém. Alguém gostaria de orar uma oração rapidinha aí, só para a gente concluir essa parte e passar para outra? Quem poderia orar? Eu quero. Tá bom. Jaque, por favor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos desde já te agradecer Amém. por todo entendimento, por toda a palavra de ciência, como diz a tua palavra, ali em Isaías, palavra de ciência e conhecimento que tu tens trazido para nós. Espírito Santo de Deus, gera em nós, gera este ouvido para ouvir da tua ciência, do teu conhecimento na profundidade, daquilo que tu tens usado o pastor Aísis para ministrar os nossos corações. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para o teu profundo, oculto e escondido. A tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Que nós, igreja brasileira, igreja no mundo, possamos experimentar deste versículo, não no passado, mas neste tempo presente. Amém, tempo de discernir. Continua nos ajudando, abrindo nossos ouvidos para ouvir o que tu diz à tua noiva. Oramos assim, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, pastor. Eu mudei de tela, vocês estão vendo direitinho? Sim. Tá. Então, deixa eu só recordar algo que eu falei a semana passada, que eu dei uma canjinha assim para vocês ficarem entusiasmados, né? Que a igreja, no tempo do milênio, vai ter uma posição muito especial, né? E eu mencionei para vocês esse versículo de 1 Coríntios 2:9, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, na verdade, nós temos um pouco de revelação, né, sobre o futuro da igreja, o futuro, os fins dos tempos, mas nós não temos toda a revelação, né? A gente só tem aquela revelação que o Senhor mostrou para nós. Então, a noiva vai ter uma posição e missão especiais no reino de Cristo, tá, gente? É como um rei tem a sua rainha, não é? Então, aquele é uma posição especial de co-reinar. Nós vamos co-reinar com ele. E vamos ter uma missão especial também no reino de Cristo. Então, o que isso significa, na verdade? Como é que a igreja vai poder reinar com Cristo, né? Durante o tempo do milênio. Então, eu também mencionei para vocês esse versículo aqui, que diz que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, parte dessa herança, né, que nós temos de Cristo, em Cristo, do Pai, é o reino, é reinar com Ele. Então, é uma posição muito especial, vocês entendem? Sim. Ser co-herdeiro é uma posição muito especial, muito única. Todos os que estão em Cristo serão herdeiros, estarão com Ele, né? Então, essa é uma palavra digna de confiança. Paulo continua: se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Então, nós precisamos perseverar, lógico, nós precisamos... a nossa fé, dia a dia, ela está sendo provada, né? Mas
nós somos co-herdeiros da graça de Cristo em sua amplitude geral. E o reino faz parte disso. Então, hoje, eu gostaria de entrar na parte 5, que são os dons da igreja para o milênio. Esse é um ponto muito importante, viu, gente? Sim. Passe aí uns 15 minutos, aqui eu usei os 15 minutos no outro estudo, mas eu acho que vai abençoar muito a sua vida, tá? Então, o primeiro dom é o dom da vida eterna. Logo de cara já vamos falando desse. Talvez seja o mais importante dom da vida eterna. O mais importante presente que nós vamos receber. E os novos corpos, né? Vou pegar ali um carregador. Naquela época. Nós teremos já a vida eterna. E já vamos estar operando em corpos eternos. Não mais morte, não mais doença. Nós vamos ter todas as capacidades do corpo de Jesus Cristo ali, ressurreto teve. Né? Então, só esse dom já vale por tudo. Então, Deus oferece esse dom, nós sabemos, né, aqueles que se arrependem e creem nele e vivem de acordo com a sua palavra durante essa vida na Terra. Então, para alguém ter a vida eterna, vai ter que aceitar Jesus aqui. Então, tem várias religiões que dizem que não, você continua rezando, orando, oferecendo vela, missa, né? Que essas pessoas vão ser salvas depois. Não é assim, nós sabemos disso, verdade? 1 João, por exemplo, diz assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É simples dessa maneira, tá? Simples assim. Então, por isso nós temos que pregar o Evangelho. As pessoas têm que receber o Filho. Não adianta só dizer que crê no Pai, não é? O Filho é que veio para fazer esse sacrifício por nós. João 11 também diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, esses textos são muito claros, né? Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom gratuito, aleluia, hein? João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, amém? Olha, queridos, nós já estamos vivendo a vida eterna, viu? Amém. É esse espírito aqui, essa pessoa que está aqui dentro. O corpo vai mudar, mas nós já temos a vida eterna. Agora, quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Uau! Romanos 6, 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Assim será conosco. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, nem em tribulação, e nem em juízo,
Amém. mas passou da morte para a vida. Amém? Então, Aleluia. queridos, o dom da vida eterna nos dará uma posição especial no reino, como seres espirituais glorificados. Estaremos em nossos novos corpos, incorruptíveis e ressuscitados ou transformados. Tá. Então, o dom da vida eterna é esse fundamental. Agora, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 15, só para deixar bem claro essa posição sobre os nossos corpos, porque Paulo explicou que semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu sei que muita gente fica um pouco confuso com a questão de que, como vai ser isso? Nós vamos estar lá e vai ter gente que vai estar nascendo normalmente? Mas Paulo está explicando que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Então, nós vamos ter uma posição diferente também. Nós já vamos estar vivendo a vida espiritual plena, completa, enquanto outras pessoas vão continuar sendo os filhos de Adão, nascendo na terra naquele período, tá? O primeiro é natural, depois o segundo é espiritual. O primeiro homem é da terra e o segundo homem é do céu. Amém? Então, nós vamos ter uma capacidade, uma vida, um dom especial mesmo, porque isso já vai ser um testemunho tremendo para todas as pessoas que estiverem vivendo naquela época no reino. Né? Então, é aí que o Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está se referindo aqui também à ressurreição e ao arrebatamento, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, nós vamos ter corpos incorruptíveis, gente. Aleluia! Não vamos precisar mais de botox, amém? 1 João 3:2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Presta atenção nesse texto, é muito forte, tá? Nós somos filhos de Deus agora, mas a manifestação do que nós seremos completamente só vai acontecer quando Ele também se manifestar e nós nos encontrarmos com Ele. Então, algo tremendo vai acontecer nesse arrebatamento aí, enquanto subimos, e também para os que são ressuscitados. Né? Vai haver uma transformação profunda. Então, a igreja vai experimentar a vida eterna, não vai haver mais mortes, estamos em novos corpos, e vamos operar com novos dons, projetados para o milênio, capacitados pelos novos corpos e pela nova vida no Espírito. Tá? Estão entendendo? Estão me seguindo? Tá, então, outra vez, aqui falando, as pessoas na Terra continuarão a nascer em seus corpos naturais, todos terão que aceitar a Jesus Cristo para serem salvos. Então, vai haver salvação durante o reino das pessoas que vão estar nascendo ali, né? Deixa eu explicar algo para vocês. Vocês lembram quando Deus enviou o dilúvio, né? E ele exterminou a raça humana, ficou só quem ficou na arca. Mais ou menos isso vai acontecer
tá? O Senhor Jesus vai nos retirar da terra no arrebatamento. Durante os 7 anos de tribulação, ele vai dar mais uma chance. Pessoas vão ser salvas, muitos vão ser martirizados, vão ter que dar sua vida, né? Para poderem ser fiéis a Jesus, serão salvos em Cristo. Mas, depois disso, nesse reino, vão nascer novas pessoas, e aí elas vão ser apresentadas ao Senhor Jesus. Agora, imagina, Jesus vai estar lá em Jerusalém, no palácio. Nós estamos para lá e para cá com esses novos corpos. Nós já vamos ver o que a gente vai estar fazendo. Nós vamos ser testemunhos incríveis do que é a vida eterna. Para o povo que vai estar na terra. Né? Como Jesus foi, né? Lembra quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, que ele falou, olha, joga aí do outro lado, ele podia ver onde estavam os peixes, ou talvez ele tenha chamado os peixes. Então, nós vamos ser testemunhos incríveis. O diabo vai estar preso, então não vai ter obstáculos para as pessoas aceitarem a Jesus. Sim. A justiça vai estar sendo pregada no mundo inteiro, a justiça de Deus. Então, mas infelizmente a Bíblia ainda diz que Satanás, quando é solto lá no final, ele ainda vai conseguir arrebanhar muita gente para a última guerra. Bom, mas vamos seguir aqui. Estou vendo que alguém está com sono aí, deu para escutar o... Tomou um ar-condicionado muito geladinho, deu um soninho, mas eu vou desligar aqui para tu não... Foi você? Eu não sabia. Tá bom. Então, todos vão ter que aceitar Jesus para serem salvos, né? Então, o presente da vida eterna, o dom da vida eterna, como a gente sabe, está disponível para todos durante esse período da graça. Você, eu acho que já acessou, né, esse dom, mas quando eu fiz essa mensagem, eu estava pregando online, muita gente estava ouvindo. Então, ele funciona como o dom da vida natural, uma pessoa nasce nesta terra, imediatamente começa a experimentar a vida física, e Jesus disse, né, para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Certo? Então, precisa crer no Filho, precisa nascer de novo para experimentar esse presente que é essencial para ser incluído no reino, né? Então, eu creio que todos vocês já têm o dom da vida eterna, né? Amém? Agora eu vou ter que sair dessa página e entrar em uma outra, tá? Mas eu vou continuar falando com vocês. Tem alguma dúvida até aqui? Não. Sobre essa parte? Porque esse é o dom essencial, viu? Esse é o dom, nós temos que trabalhar para que as pessoas possam realmente entrar no reino. Então, por isso que Jesus veio pregando o evangelho do reino. Ele não pregava só o evangelho, ele pregava o evangelho do reino. Amém? Então, quando a gente fala do dom da vida eterna, a gente não fala só, você vai ser salvo e vai para o céu. Essa pessoa precisa desse dom para experimentar o reino de 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo. Senão, não vai poder participar. Entendeu? Agora, o outro dom que eu queria falar, enquanto eu acho aqui a outra página, estava tudo separadinho aqui, mas como eu tive que desligar o computador, ficou tudo complicado. Acho que está nesse aqui. O segundo dom que eu quero falar, que é eterno, qual é o dom eterno que a Bíblia fala? Vocês sabem aí? Quem sabe me dizer? Está lá em 1 Coríntios 13. Esse mesmo, o dom do amor. O dom do amor. Sim. Né? Então,
Na verdade, Paulo fala ali que todos os outros dons vão cessar, mas a fé, a esperança e o amor, eles vão ser eternos, né? Perfeito. Então, o dom do amor, por isso, quando Paulo está explicando lá sobre os dons, ele fala assim, olha, vocês precisam agir, manifestar cada dom de vocês em amor, senão não vai adiantar nada. Senão não vai ser como um símbolo, né, que não sai um som perfeito. Então, isso quer dizer que todos os dons que a gente usa hoje, como profecia, né, como quais são os outros? Vamos dizendo aí. Discernimento, ensino, todos esses dons que a gente pratica no dia de hoje pelo Espírito Santo de Deus, nós só devemos usar com amor. Por quê? Porque lá no tempo do reino, nós vamos ter que estar preparados para usar em amor. Nada mais vai servir, entendeu? Os dons sem amor, eles não valem. Não tem validade. Uhum. Não tem validade. Eles não vão... diante de Deus, eles não vão ser válidos, tá? Olha, gente, tá difícil de eu achar aqui. Eu vou só falar, eu vou ensinar para vocês. Tá bom. Mas sem mostrar a tela, tá? Vocês vão só me ver. Eu posso mandar para vocês depois. Eu tenho em inglês aqui, mas não é todo mundo que vai ler inglês, então é melhor eu só ir traduzindo para vocês à medida que eu falo. Então, o dom do amor, ele é absolutamente necessário agora, tá? Porque se a gente não agir em amor, Paulo já falou que não vai valer, né? Quer dizer, a gente pode até ter o dom da ciência, aquele dom maravilhoso da ciência, saber todas as coisas, né? E não vai adiantar muito, porque nós não estaremos amando as pessoas. Então, também, agora, no reino, vai ser absolutamente essencial. Mas eu creio que vai ser uma coisa muito especial, queridos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, nós vamos estar, né, naquele corpo maravilhoso e nós vamos também estar cheios do Espírito, quer dizer, a nossa vida vai mudar, vai ser uma outra dinâmica, um outro paradigma. Amém? Sim. Eu achei aqui a tela, então eu vou passar para vocês, tá? Vou ver se eu consigo. Essa aula de hoje também é diferente, gente. Desculpe, viu? Problema da internet. Estão vendo aí a tela? Sim. Tá. Então, quero que vocês se lembrem, nós teremos a glória de Cristo, tá? A imagem de Cristo. Isaías 60, tá? Nós teremos a imagem de Cristo, nós vamos parecer com Ele. Tá? Teremos corpos ressuscitados e vida eterna. Tá? Então, esse é o ponto de partida. Então, eu queria falar agora sobre os principais fundamentos do reino de Deus. Eu vou falar isso aqui rapidinho, por causa do tempo, né, que a gente já está gastando. Mas, como é um novo reino, nós vamos ter que esquecer todo o paradigma de hoje, da vida de hoje, do ministério de hoje. Nós vamos esquecer cada ideia sobre a nossa vida nessa terra. Vai ser algo todo. Então, os principais fundamentos do reino de Cristo são esses que eu coloquei aí: justiça, misericórdia, amor, paz e fidelidade.
Quem é bom, quem é fiel nessas coisas, agora, aqui, vai receber, vai ser colocado sobre o muito no reino. Amém. Em áreas que administram essas partes aí. Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, 2 Pedro 3,13, Pedro disse, de acordo com sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Então, a terra vai ser a casa da justiça, no período do reino, né? As pessoas não vão precisar ficar por aí pedindo justiça, fazendo passeatas, né? Como está acontecendo nesse momento aqui nos Estados Unidos. Isaías 51 diz assim, escuta, meu povo, ouve-me, minha nação, sairá de mim instruções, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Justiça e todas essas coisas serão dadas a vocês também. Então, Isaías, deixa eu falar logo de passagem, é o livro que mais fala sobre o reino. Além dele, Zacarias fala um pouco, Miqueias, Paulo fala um pouco, mas o Apocalipse tem 2 ou 3 versículos só sobre o reino. Sim. Tá? Então, é lá em Apocalipse, que é, aliás, Isaías, que é maravilhoso de ler. Minha justiça se aproxima rapidamente. Minha salvação está a caminho e meu braço trará justiça às nações. As ilhas vão olhar para mim e esperar na esperança pelo meu braço. Aí é Isaías. Salmos 89. Justiça e justiça são o fundamento do seu trono. Firme amor e fidelidade vão adiante de você. Amém? Mateus 6,33 diz assim, busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, veja, desde já aqui, o Senhor quer que nós estejamos buscando a justiça do reino. Esse é o sentido desse versículo. Tem gente que interpreta achando que só está falando aí que a gente tem que trabalhar para o Senhor. Está dizendo aí é que nós temos que buscar a justiça do reino, porque o reino de Cristo é justiça pura. Lembra quando lá nas bem-aventuranças ele fala assim, ao bem-aventurado que tem sede e fome de justiça, serão fartos? Nós vamos ser totalmente fartos nessa época. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Isaías 9,6, esse versículo é maravilhoso, diz que ele, um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Tá? Eu não vou ler tudo por causa do tempo. Então, queridos, Deus é justo. Faz parte do seu caráter, tá? O que significa que ele é sempre justo e vai ser sempre justo. Amém. Ele não pode ser injusto, não tem como, tá? E isso define os padrões de justiça para o seu reino. Vem do caráter dele. Sim. Vem de quem ele é. Por isso, nós temos que aprender a justiça dele agora, nas coisas simples, na nossa vida pessoal, normal, nós temos que ser justos. Gente, Sim. Não de acordo com a nossa moralidade, com a palavra de Deus. Isso. Amém? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu acho que eu sou certo. Isso. Assunto. Tá mesmo? Vamos ver lá na Bíblia. É a justiça de Deus que nós temos que buscar. Tá? Então, eu queria falar também sobre as qualificações para as tarefas do reino. Existem algumas qualificações bíblicas que serão necessárias. Eu queria falar sobre 2 delas aqui. Uma é o espírito de servo e fidelidade. Há várias, mas essas são as principais, né? Então, lá em João 12,
o Senhor disse, quem me serve deve me seguir, e onde eu estiver, meu servo também estará. E meu Pai honrará quem me servir. Que lindo esse versículo, né? E João 12, O Pai 26. vai honrar quem servi-lo. E nós vamos estar lá com ele. Marcos 10 é aquela parábola, né, que Jesus disse aos discípulos, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes dos gentios dominam sobre eles, e seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vocês. Mas quem quer que seja grande entre você deve ser seu servo. E quem quer que seja o primeiro deve ser escravo de todos. Pois até o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos. Então, Jesus estabeleceu um padrão diferente. Sim. No mundo de hoje, os chefões aí, eles querem ser servidos. Uhum. Gente, não vai ser assim no reino. É um paradigma, é a vida de cabeça para baixo. Sim. De cabeça para cima, né? Porque eu acho que nós estamos de cabeça para baixo agora nesse mundo. Eu também acho. Não é? Então, é um outro paradigma, nós temos que aprender já. Então, o segundo padrão é o de fidelidade. Eu acho isso aqui incrível. Lucas 16 diz, quem é fiel em muito pouco, também é fiel em muito. E quem é injusto em muito pouca coisa, também é injusto em muita coisa. Sim. Então, isso aqui é um princípio de vida, mas também do reino. Então, se você pede a alguém para fazer uma coisa simplesinha para você, e essa pessoa não faz, ou faz mal feita, você não vai confiar uma coisa muito importante para essa pessoa, vai? Não vai. Não. Então, o que Jesus está falando aqui? Isso aí também é da natureza humana. Quem for fiel no pouco, e o pouco é o que ele nos deu agora para fazer. Tá? Ele vai colocar sobre o muito, porque ele sabe, ele pode confiar. Veja só essa parábola. Vocês conhecem, está lá em Mateus 25. Eu só coloquei aqui uma parte dele, mas é aquele senhor que saiu, viajou, e quando voltou, né, os servos trabalharam com os talentos. Então ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel em algumas coisas, e eu colocarei no comando de muitas coisas. Entre na alegria do seu mestre. Então, parte da nossa alegria, porque tem gente que pergunta assim para mim, nossa, mas que vida sem graça que vai ser essa? Né? Nós não vamos casar, ter filhos, coisas assim? Mas a Bíblia diz que a nossa alegria vai vir de servir ao Senhor, de estar no ministério do Mestre, reinando com Ele. Daí vai vir a nossa alegria e satisfação. Né? Em Lucas 19, de novo, muito bem, bom servo, porque você tem sido fiel em muito pouca coisa, deve estar no poder de 10 cidades, ou receberá autoridade sobre 10 cidades. Então, aqui ele já está falando do reino, ó. Já está dando uma dica que tem gente que vai ser governador, né, de um distrito de 10 cidades. Sim. Não deve ter prefeito, alguma coisa parecida com prefeito. Então, os dons para as tarefas do reino serão atribuídos de acordo com a fidelidade com a qual nós atendemos a Cristo agora. Sim. E a justiça com a qual nós operamos no reino e na nossa vida agora. Não adianta deixar lá para depois. Isso. Gente, nós temos o tempo que for. Eu acho que eu falei para vocês outro dia, ou foi numa live que eu fiz, a minha vida mudou, a minha vida está mudando, depois que eu estudei sobre isso recentemente. Claro que eu já procurava praticar tudo isso na minha vida.
Mas as minhas prioridades mudaram. Eu creio que está tão perto do arrebatamento que eu tenho pouco tempo para ser justa e para ser fiel. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Não dá mais tempo de ficar E se ele planejando. nos leva? E se ele até nos leva antes disso? Temos menos tempo ainda. Então, amados, a fidelidade no pouco agora nos provará muito. Sejam fiéis. Não pense, mas é muito pouco que eu faço. Eu só cuido dessa área aqui na igreja. Não é só isso. É a sua fidelidade que Jesus está olhando. Não é se você é famoso, importante, faz uma coisa muito grande no reino. É a fidelidade. O coração, Jesus está olhando. Lembra dos livros? Ele está anotando tudinho lá. Quando a gente fez aquilo lá reclamando, quando a gente não gostou do que o pastor falou, porque a gente tinha que estar obedecendo, a gente não obedeceu. O que seja, nós temos que ser fiéis. Porque o nosso negócio é com Deus. A gente vai prestar contas a Ele. Amém, queridos? Então, as moedas do reino, se eu posso dizer assim, né? São justiça, fidelidade e ser um servo. Ter um coração de servo, coração humilde, simples. Porque ao soberbo, Deus resiste. Deus não suporta. Na verdade, esse texto lá de Pedro, ele tirou lá do Velho Testamento, que a palavra quer dizer, Deus não pode nem sentir o cheiro. Sim. Cheira mal. Ser arrogante e orgulhoso. É coisa que vem lá do Satanás, que por causa do seu orgulho, ele quis se levantar contra Deus. Então, se a Bíblia não fala assim, acumulem um tesouro no céu. Sim. Sabe como você acumula um tesouro no céu? Dessa forma aí. Fazendo isso aí, que a gente está falando agora. Amém? Seja fiel. Seja um servo humilde do Senhor. Exerça a justiça do reino. Pratique os dons no amor. Então, vou falar rapidinho também sobre os dons da igreja para o milênio, tá? Agora estou falando de dons, tá? Então, entendam bem, gente, o Espírito Santo foi dado à igreja em Pentecostes, né? Os presentes dons espirituais nos dão a capacitação para o ministério durante o período da igreja, amém? Nós somos empoderados, nós recebemos poder quando o Espírito Santo veio sobre nós, né? Então, a explicação de Paulo sobre os dons, em 1 Coríntios 13, presta bem atenção o que ele diz, olha só. Então, agora somos filhos de Deus e não podemos ver exatamente como serão as coisas. Mas onde houver profecias, elas cessarão. Onde houver línguas, elas cessarão. Onde houver conhecimento, ele passará. Pois sabemos em parte, profetizamos em parte. Mas quando chegar à perfeição, o que é em parte desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. É o que nós somos agora. Nós somos uma igreja criança. Quando me tornei homem, deixei para trás os caminhos da infância. Por enquanto, vemos apenas um reflexo, como num espelho. Então, veremos cara a cara. Agora eu sei em parte. Então, conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Está aí a chave dos dons para esse período. Então, Paulo fala do tempo de agora e do tempo de depois. Tá? Então, presta atenção, é assim que se divide esse texto. Paulo usa esses dois... quem traduziu isso aqui para mim
não estava na mesma unção. Paulo usa dois tipos diferentes de advérbios, na verdade, para manifestar. Ele fala agora e depois. Sim. Tá? Então, o agora refere-se a esta era da igreja, que Paulo chama de infância. E o então ou depois, ele se refere à futura estação que nós vamos estar no reino, quando nós vamos estar plenos, maduros, quando nós vamos parecer com Cristo. Como até Efésios fala, né? Que nós vamos chegar à maturidade. Então, os dons espirituais do agora foram distribuídos pelo Espírito e dados à igreja desde do Pentecoste. Eles são maravilhosos, eles são poderosos, mas eles são temporários. Eles vão cessar. É o que Paulo fala aí. Muita gente não entende, acha que cessou lá no tempo de Paulo. Sim. Essa igreja aqui experimenta esses dons, right? Então, vocês sabem que não cessaram. Então, nós temos os dons espirituais do agora, mas eles são incompletos, de certa maneira. Né? Eles não são exatamente como vão ser no futuro. Eles nos permitem ver e entender em parte. Então, por exemplo, você profetiza, a pessoa pergunta, mas e daí? Você não sabe, você profetizou em parte, não é? Ou então eu estou ensinando alguma coisa, alguém faz uma pergunta, eu falo, olha, eu não sei, isso aí não está na Bíblia, não está claro, não é? Então, esses dons capacitam a igreja a fazer o trabalho do Senhor agora. Sim. Durante a idade, a infância. A era da igreja. Isso. Por que vão desaparecer? Porque no reino seremos como Cristo. Operaremos com o pleno conhecimento dele. Teremos a mente de Cristo. Amém? É isso que Paulo está falando lá. Então, agora vemos um reflexo, como um espelho. Sim. Então, vamos ver cara a cara. Quer dizer, nessa analogia, nós vamos ver claramente, porque o espelho na época de Paulo não era igual ao espelho de agora. Era uma coisa meio turva. Sim. Então, por isso ele usou o exemplo do espelho, não é? Mas quando nós estivermos com ele, nós vamos ver pessoalmente. Sim. Por exemplo, agora eu poderia dizer, vocês estão me vendo pelo Zoom, pela tela. Sim. Mas então, quando eu for aí, a gente vai se ver. Uhul! De verdade. Cara a cara. Aleluia, glória. É isso que está dizendo aqui sobre Jesus. Nós vamos estar cara a cara com ele, gente. Ai, que lindo! Cara a cara, olho no olho. Ai. Por isso, agora sabemos em parte. Então, conheceremos plenamente, assim como somos conhecidos. Então, nós vamos estar lá na nossa vida eterna, nesse corpo glorificado, cheios do Espírito, da Palavra de Deus, vai estar dentro de nós, enchendo. Para onde a gente for, a gente está levando aquele conhecimento, aquela glória, aquela majestade de Cristo na nossa vida. Nós vamos ser finalmente o que Deus sempre esperou que fôssemos. Nós vamos olhar para alguém, nós vamos conhecer essa pessoa. O dom de conhecimento, o dom da palavra do conhecimento, né, que às vezes Deus revela, vai ser completo. Nós vamos olhar, vamos ver a ficha inteirinha da pessoa. Agora, quando é o agora? Eu já falei, é a idade da igreja e entendemos as coisas parcialmente, né? Sim. Mas depois de nos encontrarmos e vermos Jesus,
os dons do reino serão oferecidos como recompensa no tribunal de Cristo, gente. Sim. É lá, quando a gente estiver lá, chegar no céu, logo depois do arrebatamento. Por isso que eu digo, não temos muito tempo. Sim. Então, eles serão dons em plenitude. Sim. E deve ter outros dons que a gente nem conhece. Sim. Então, os dons do então, eles serão designados, desenhados para o tempo de maturidade da igreja, para o tempo de reino completo. Sim. Eles serão desenhados para o novo corpo, para o espírito maduro. Amém? Eu fico tão entusiasmada quando eu falo sobre isso. Amém. Então, os dons futuros serão eternos e veremos e compreenderemos revelações profundas como Cristo. Sim. Sim. Se você hoje abre a Bíblia e fala, puxa, mas o que isso aqui quer dizer? Nós vamos abrir a Bíblia e tudo que é livro que tiver no céu. Que coisa. Nós vamos ter acesso a todo conhecimento. Amém? Olha que lindo que vai ser esse. Todas essas capacidades poderosas. Verdade. Que o próprio corpo de Cristo tem. Tem alguém que ligou o microfone aí e estava com a música alta. Não, meu microfone tem que ficar... Vou desligar. Bom, então, olha, veja só. Nós teremos pleno conhecimento, a mente de Cristo para poder servi-lo, e o dom do amor será eterno. Então, isso já vai nos qualificar a servi-lo e a servir ao mundo de então, né? Lembra de Efésios 4, eu falei agora há pouco, que diz que até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus e amadurecemos, atingindo toda a medida da plenitude de Cristo? É isso que vai acontecer. Nós vamos ser um totalmente com Cristo. Amém? Então, serão dons de maturidade, porque seremos finalmente o homem maduro de Efésios 4. Em toda a maturidade. Sabe, daí para frente, Deus vai olhar a igreja como parte de Cristo. Em uma certa maneira, nós vamos fazer parte dessa trindade, porque nós estamos em Cristo. É uma coisa fantástica. Então, esses dons vão ser completos. Eu creio que os principais dons de Cristo, que são aqueles 5, dos 5 ministérios, e todos os dons do Espírito estarão disponíveis em plenitude. Além disso, os dons da sua sabedoria eterna, vinda da palavra, e muitas outras revelações novas que ele vai nos dar, né? A Bíblia diz que a terra vai se encher da palavra do Senhor, do conhecimento do Senhor. Isso nós vamos ter a plenitude da mente de Cristo e nós vamos ensinar e julgar as nações, né? Então, os novos dons serão usados durante o milênio, quando estaremos correinando com ele e com um conhecimento amplo, né? Então, nós vamos, com esses dons, poder realizar o trabalho do reino de Cristo na Terra. Né? Que mais que eu vou falar? O que vamos fazer? Nós vamos ter tarefas. Agora eu vou falar de tarefas. De posições diferentes na administração do reino. Tudo será distribuído com justiça. Porque Cristo é justo. E eu creio que a gente pode ter várias surpresas lá. Alguém que talvez a gente olhe e pense, essa pessoa não é nada no reino. Sim. Vai chegar lá, vai ser meu chefe. Porque Deus está vendo com olhos diferentes.
Então, deixa eu falar, não há uma lista completa de todas as tarefas e dons do reino, como nós temos para os dons do Espírito, né? Eu acho até que Paulo foi muito generoso, né? Tem 3 listas ali de dons, mas eu creio que a gente pode pegar algumas dicas de alguns versos. Eu estou um pouco preocupada com o tempo. Quanto tempo que eu tenho, pastora, para vocês aí ainda? Nós não marcamos, porque a gente parou aquele tempo para se ajustar, então ficou meio... Posso continuar? Alguns deles precisam ir para as células, porque são líderes de célula, já vão sair. Certo. Mas os outros vão ficar. Uhum. Tá bom, então eu vou seguir, depois quem quiser ouve a gravação, né? Uhum. Então, não há essa lista completa, mas a gente pode ver algumas dicas através dessas cartas dos profetas ou dos apóstolos, né? E temos também algumas dicas de Cristo no Apocalipse. Então, vamos ver rapidinho algumas delas. Em Apocalipse, Jesus avisou que os vencedores que estiverem nesse reino, eles vão receber uma identificação pessoal e privada, um novo nome escrito, conhecido apenas por quem recebe. Eu creio que esse nome vai ser dado lá quando a gente for estar lá no tribunal. Uhum. Talvez venha até já com a nossa nova profissão, vamos dizer assim, nosso novo ministério. Depois, ele diz também, em Apocalipse 3:21, que o vencedor receberá o direito de se sentar com Cristo no trono. Amém? Isso aí é fantástico. Sim. Então, vão haver algumas peculiaridades no reino. Vão haver alguns tronos. Não é todo mundo que vai sentar no trono. Agora, versículos 26 e 27 do Apocalipse 3, diz: para quem for vitorioso e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e as governará com um cetro de ferro, e as despedaçará em pedaços como cerâmica, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai. Então, veja, naquela parábola nós vimos que alguém vai receber 10 cidades, não é? Sim. Aqui vão receber nações. Uhum. Uma autoridade impressionante. Sim. Que é um cetro de ferro até para despedaçar nações em pedaços. Sim. Veja, tem diferenças, né? Em tarefas. Vão haver trabalhadores no templo. Apocalipse 3:12, quem vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus, nunca mais eles vão deixar isso, escreverei neles o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também escreverei sobre eles o meu nome. Amém. Então, esses serão pilares no templo. São pessoas que vão estar ali, juntinho de Cristo, o tempo todo. Imagina. Aí vem a pergunta, você vai querer ser um presidente de uma nação ou ser um pilar no templo? Entendeu? Uhum. Você já imaginou? Também, 26 diz assim, bem-aventurados e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então, sacerdotes existirão sacerdotes ali no templo. Além dos adoradores. Por quê? Porque Moisés e Davi, quando eles dois receberam as instruções para construírem o tabernáculo e o templo, se bem que Salomão construiu, mas Davi recebeu as instruções. Esses santuários foram construídos de acordo com o modelo dos santuários celestes. Sim. Foi o mesmo que João também viu. Então, Sim. o santuário de Cristo na terra vai ser assim também. Sim. E tanto Davi como Moisés entenderam, viram, e João também, adoradores 24 horas adorando. Sim. Então, vão haver também adoradores no templo do Senhor Jesus. Eu não tenho tempo para falar muito sobre tudo isso. Uhum.
mas vão haver posições de governo, dividiremos o governo das nações sob Cristo, né? Sob a direção dele. Vamos ter autoridade sobre cidades e nações. Vão haver juízes, porque a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo, os anjos também, e as nações, de acordo com a justiça do reino. Então, vão haver juízes. Vão haver que ensinarão as leis de Deus e sua palavra para os novos povos da terra. Vão haver evangelistas. Sim. Eles proclamarão as boas novas da salvação em Cristo, no reino de Cristo, e as pessoas serão libertas para seguir a Cristo, como eu disse, porque Satanás já não está aí resistindo, né? Tem um versículo que fala dos evangelistas, é aquele versículo, acho que de Isaías, que diz assim: lindos são os pés dos que saltam pelos montes e dizem assim: Senhor reina. Sim. Esse é um versículo de evangelistas do tempo do reino. Vão haver construtores e renovadores da terra. Isaías diz que eles construirão novas casas no mundo. Então, vai haver um grande trabalho de reconstrução, de renovação da terra. E o Senhor vai distribuir todo esse trabalho, né, entre nós. Queria falar um pouquinho sobre os mestres. Os mestres do reino, gente, é muito importante. E eu creio que Deus ainda pode levantar grandes mestres no nosso meio. Amém. Os mestres que estiverem estudando a palavra de Deus, que amarem a palavra, como Daniel amou a palavra, recebeu tanta revelação. Ninguém recebeu tanta revelação sobre o reino na época de Daniel, além dele. Eles estavam lá na Babilônia. Eles eram escravos. Sabe, era um tempo que não tinha ninguém pregando, não tinha nada. Ele foi orar. E vem um anjo e diz: porque você amou a palavra, Jesus resolveu te dar revelação. Então, ele tinha dons especiais que ninguém mais tinha. Sim. Então, veja, os mestres, eles vão ensinar a palavra de Deus e as leis do reino aos novos povos. Eles vão ensinar sobre a palavra de Deus, mas também sobre a eternidade com Deus, porque a nova estação que vai chegar é a eternidade. Sim. E Deus vai nos dar muita revelação sobre a eternidade que nós não temos agora. Sim. E também sobre o reino de Deus pós-milênio. Né? Então, é claro que vamos ter muito mais revelação de Cristo. Ele vai nos dar sobre como será a vida eterna. O reino do Pai, né? Porque depois do final do milênio, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que Jesus vai entregar o reino ao Pai. Então, vai haver uma continuidade. Então, eu creio que será durante o milênio, quando já somos um em Cristo, que vamos receber uma revelação tão forte, né? Isaías diz assim: muitos povos virão e dirão: venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, para que possamos seguir seus caminhos. A lei sairá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a sabedoria vai ser plena, e eu creio que vai ser sobre tudo, viu? Vai ser sobre a humanidade, a história da humanidade, sobre ciência. Os mestres ensinarão os povos da terra, mas eles também serão ensinados de que existe um inimigo de Deus e da humanidade que esteve ativo na terra durante os milênios anteriores, que agora está preso, que vai ser solto para ser testada a fidelidade dos povos da terra, que é o que diz Apocalipse, né? Então, eles terão que passar, de alguma forma, por um teste, que nós mesmos passamos agora, né? É certo que eles experimentarão o verdadeiro reino da justiça em operação na terra. Eu creio que quem experimentar o verdadeiro reino não vai querer nada diferente, não é? Com certeza.
Então, tá aí o versículo, Isaías 52:7. Quão bonitos nas montanhas são os pés daqueles que trazem boas novas, que proclamam paz, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o teu Deus reina. Então, esses já vão estar pregando o evangelho, né? E eles vão proclamar o trabalho de Cristo na cruz, na sua primeira vinda, como ele salvou a humanidade, a vitória que conquistou na sua segunda vinda, e vão pregar o evangelho do reino eterno, né? Do Pai que está próximo. Interessante que em Apocalipse 14, tem um versículo lá durante a tribulação que diz, um pouquinho antes da última colheita, que um anjo vem pregando o evangelho eterno durante a tribulação. Sim. Certo. Então, vamos ver aqui. Vai haver uma grande colheita, porque as condições favorecerão as pessoas, né? Satanás não estará mais aí, ele vai estar preso. Eles vão ter o testemunho dos cristãos glorificados, vivendo as vidas eternas. A presença de Cristo será disponível, não é? Os ensinamentos da lei da salvação também estarão disponíveis. Então, vai ser um tempo maravilhoso. Então, para concluir, que evangelho devemos pregar agora? Em Marcos 1, ele diz, está escrito em Isaías, o profeta, mandarei adiante o meu mensageiro que pregará o seu caminho, que preparará o seu caminho. A voz de alguém que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor, faça caminhos retos para ele. Eu creio que a igreja tem uma mensagem nova. Vamos dizer assim, não é tão nova, mas é uma mensagem mais objetiva para esses tempos, né? Já que Jesus vai voltar em breve, estabelecer um reino, essas são perguntas que eu sugiro até que vocês discutam depois, talvez aí numa célula da liderança. O que fazer em relação a isso? Sobre o fato de que ele vai voltar em breve e estabelecer um reino. Quais são as mudanças que você terá que fazer para ajustar a sua vida ao novo paradigma que estará acontecendo? Você vai viver da mesma maneira, desperdiçando tempo, sei lá o quê, né? Buscando o reino dos homens, atrás de dinheiro. Isso. Você precisa preparar-se, né? Então, a parábola das virgens nos dá essa lição, nos dá esse aviso. Certifique-se de que você já nasceu de novo e recebeu o dom da vida eterna. Busque o reino de Deus e sua justiça. Viva uma vida justa, de acordo com a palavra de Deus e os valores e princípios do reino. Use os seus talentos e dons, não enterre. Isso. Não tem desculpa para enterrar talento, gente. Eu estou muito ocupado. Só Deus sabe. Bom, só Deus sabe mesmo. E só Ele sabe quais foram os talentos que Ele deu, e você, e eu. E se nós estamos enterrando. Entendeu? Então, nós temos que ser muito sérios. Não é momento de ficar tocando barco, como eles dizem aí no Brasil, movendo o mundo com a barriga. Não é, acabou. O tempo passou. Sejamos fiéis a Deus em todos os aspectos. Amém. Dons, chegue para os seus pastores e diga assim, pastor, o que mais que eu posso fazer? Olha, eu creio que eu também tenho esse dom aqui. Como eu posso ser usado na igreja? Sabe, não tem coisa mais difícil para um pastor. Eu estou falando da minha própria igreja, porque eu não sei o que acontece aí. Porque você tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para alguém vir e fazer uma coisa para você. Para você ter que ficar mandando texto. Por que você não estava na reunião da célula? Por que você não veio na reunião da oração dos líderes? Olha, Jesus não vai fazer isso, não. Ele está só anotando lá em cima. Ele sabe por quê, né? Sim.
Ele sabe se houve uma razão justa ou se a gente estava distraído com outras coisas. Então, irmãos queridos, sejam vigilantes. Esperem por ele como as 5 virgens fizeram. Uhum. E eu quero sugerir isso aqui para terminar, que eu estou fazendo isso aqui eu mesma para mim. Sim. Faça um plano de preparação para guardar o reino para você, para sua família e para a sua igreja. Tá? Escreve mesmo. Pega uns papéis aí, tira um dia, tira lá umas horas, vai, faz um retiro com Deus. Uhum. Eu já estou fazendo meu plano. Algumas coisas vão ser para esse ano, outras para o ano que vem, porque agora com essa pandemia aí não dá nem para viajar direito, né? Mas Nem tudo. eu vou fazer o melhor do meu tempo. Sim. Em nome de Jesus. Então, pastores e líderes que vocês são, repensem os planos e as instruções para suas igrejas. Sim. Comecem a anunciar a proximidade do reino. Comecem a preparar suas igrejas para o arrebatamento. Uhum. Porque você não quer chegar lá em cima, como eu também não quero, como pastora, e ver que está faltando ovelha minha. Que está todo domingo lá na igreja. Preparemos nossas igrejas para o arrebatamento e para o reino de Cristo. Sim. E vamos ouvir o Espírito Santo, porque lembra o que foi que ele falou lá no final do Apocalipse? Sim. Para a gente, junto com o Espírito, cantar Maranata, não é? Isso. Mas lá para as cartas ele avisou: ao que tem ouvido, para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos abrir os ouvidos. É tempo de falar. Oremos pela proclamação do Evangelho do Reino. Oremos pela manifestação do poder do Reino, pelos princípios e valores do Reino, como prioridade em nossas vidas e nas vidas dos nossos membros. Ore contra as principalidades e as fortalezas do inimigo que se levantam contra a expansão do reino. É isso que ele não quer. Sim. Que principalidades são essas? Religiosidade, engano, falsos ensinos, falsos profetas, tradicionalismo, amor ao dinheiro, etc. Né? Então, para encerrar, eu queria orar com vocês essa oração aqui, né? O Senhor nos ensinou os seus discípulos, acho que 2 coisas. Primeiro, quando ele falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Maranata, venha, Senhor Jesus. Então, eu queria orar com vocês. Será que vocês podem repetir essa oração comigo aí, todo mundo junto? Amém. No mesmo espírito. Amém. Aleluia. Vocês podem ler aí a oração. Sim, sim. Mas, depois que a gente lê essa oração, eu queria dar uma oportunidade para, sei lá, se alguém quiser orar, uma oração curta, ou quiser ministrar pelo Espírito, ou quiser orar em línguas. Eu acho que eu tenho aqui 5 minutos ainda do meu tempo. A gente pode deixar o Espírito ministrar para nós aí. Na verdade, 10 minutos, mas tudo bem. Se ele entrar no Espírito aqui, eu cancelo tudo que vem depois. Meu negócio é... Amém, aleluia. Então, vamos orar juntos agora? Amém. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Maranata. Vem, Senhor Vem, Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Santo, santo, santo. Glória. 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 Na caixa Aleluia. Meu Deus, vai ser. do nosso desejo. Vem, Jesus. Depois de ouvir essa palavra. Vem, Senhor Jesus. Volta logo, vai, Jesus. Amém.
Maranata, Jesus. Xerededekaya nayakaso. Remandadaka, rabanabashai. Uremanadashai, deko, rebanasui. Dekei, chorebanaya. Charamanaya kaso. Remenike sui. Ramanadako, chorabanaya. Como pastores, nerebenekaso. Precisamos pastorear, remanadaka, o rebanho do Senhor. Remanchorerecaso. Nekecherebanasui. Tem um cetro na mão de cada pastor. Remenekasui. Ayakaso, rabenaia. Disciplina quando necessário, apacenta quando necessário. Espírito Santo de Deus, afasta aquele que fala dolosamente, mas Jesus aproxima aqueles que ainda são intimidados ao falar. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Que glória é essa? É a glória do reino. O reino. O reino. Veremos este rei face a face. Corações endurecidos precisam amolecer. Essa é a palavra do Senhor para a igreja brasileira, esta igreja que está aqui agora. Jeremias 23, pastorearão meus rebanhos. Muitos pastores fiéis no pouco, o Senhor colocará sobre o muito. Recebe pastora Isis, pastora Rutiane, Remandabadachai, Remanchocorabananasu. Vocês são como pérolas, Ramandamanasu, brilham, 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 sem jamais ter fim. Aramandakasu, Remanadacaia, levantadas, Tarabadacasui. Neste monte que o Senhor me mostra, as duas de mãos dadas, e de vocês, eu vejo palavras escorrendo, quem está entendendo vai entender, isso não vai desprezar. Aí, Necasso, aqui neste corpo, e aí no corpo que tu cuidas, mulher de Deus. Espírito Santo, nós nos arrependemos como igreja de tantas vezes ter desprezado a palavra da tua filha. Meu Deus, quantas vezes ela já foi para aquele púlpito pregar a tua verdade, pregar o que tu mandas. Espírito Santo, no nome de Jesus. Queremos ser uma igreja que se arrepende no monte. Alarguem esta visão. Saiam do comodismo no nome de Jesus. São vidas. Vocês são como reparadoras de roturas. Mas muitos não têm entendido. Tem um cetro na mão das duas. Vocês têm despedaçado muitos terrenos duros, mas ainda tem muitos. Os duros estão amolecendo. Os líderes da tua igreja, pastora Isis, apacentarão jovens. Toma posse. Neste tempo, Espírito Santo nos esconde aqui. Como pérolas, o Senhor continua falando aqui aos meus ouvidos. Assim como ele fala em Isaías 5, falou o Senhor aos meus ouvidos. Cantem alegremente. O rei chegou.
Ramandabadashai, Irixanabanaia, muitas palavras o Senhor me mostra escorrendo, muitas palavras, palavra de conhecimento, sementes que muitos têm desprezado. Muitos eu vejo parados no meio do caminho. Mas eu vejo muitos correndo com vocês. O nível de vocês é alto, é profunda esta água que o Senhor me mostra, que vocês têm experimentado. Jesus, que esta igreja aqui diga: eu quero experimentar destas águas. Meu Deus, que entendamos que privilégio é cuidar da herança do Senhor. Aleluia. É privilégio, igreja. Não vejam como um fardo. É privilégio cuidar de gente. Os anjos desejaram, mas somos nós, pequeninos. Vocês são aliançada com o rei. Vocês são aliançada com o reino. Vocês têm aberto mão da vida de vocês. Meu Senhor, eu me arrependo como igreja. Jesus nos ajuda a ver estas duas como bússolas. Elas norteiam tantas coisas, mas a igreja, Senhor, está muitas vezes cega, se rastejando. Senhor, faz como a pastora Rutiane tem orado. Tira uma igreja de dentro de outra igreja, Espírito Santo. Tu tens total liberdade. Tu tens total liberdade. O Senhor fala que aquele que for fiel a ti, aqui diz na tua palavra,